Fala pessoal, tudo bem com vocês? Caio aqui mais uma vez com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns pontos que os cursinhos não falam a respeito do serviço público. A minha intenção nesse vídeo não é falar tudo de errado que existe no setor público, mas trazer alguns pontos aqui que eu vejo que são bem recorrentes, né? E assim, lógico que eu não vou citar nomes, não vou falar onde que acontece, né? Mas assim, é só para vocês terem uma noção por alto de certas coisas que acontecem bastante no setor público. Uma coisa que eu reparo que acontece bastante, que assim, os cursinhos, né, lógico, não falam sobre isso, é que vocês vão ver muitas coisas erradas dentro do setor público. Eu vejo muita coisa errada acontecer, e isso em todos os lugares que eu vou, como por exemplo, vocês verem alguns setores fechados, né, alguns locais que deveriam ter pessoas atendendo, não tendo pessoas para atender. Isso eu vejo que acontece bastante. Ou, por exemplo, não haver um horário de atendimento definido em alguns setores. Outro ponto que eu vejo que é muito recorrente é a diferença de tratamento. No setor público é tudo muito dividido. Então, se você entra como técnico, por exemplo, você vai fazer aquelas funções ali que são de técnico. E vocês nunca vão poder assumir, por exemplo, aquelas funções que são de analista. A não ser que vocês façam um outro concurso público, mas enquanto vocês estiverem naquele cargo ali, vocês não podem, por exemplo, deixar de fazer suas atividades como técnico para fazer uma atividade diferente. O que seria uma situação possível dentro de uma empresa, por exemplo, né? Onde é possível que você mude de setor, que você mude as suas atividades, né? É possível que você cresça dentro da empresa, né? Mas no setor público isso não acontece. Você só consegue crescer se você fizer um outro concurso público. Aí você vai para um outro cargo, né? Então, isso é um ponto que é bem negativo. Outro ponto que eu vejo que é muito recorrente é que não há um reconhecimento pelo seu esforço dentro do serviço público. É muito difícil que você tenha um reconhecimento pelo seu trabalho, é muito difícil que você seja reconhecido de alguma forma. Você nunca vai ter, por exemplo, uma promoção dentro do seu trabalho pelo seu empenho. Então, assim, meio que tanto faz se você se dedica ou se você faz apenas ali o mais ou menos, apenas o básico. Se você é um cara que se empenha muito, que se dedica muito, provavelmente você só vai ganhar mais trabalho, né? Você nunca vai ter um reconhecimento, muito menos algum tipo de promoção, algum tipo de retribuição, né, financeira por conta disso. Então, assim, o próprio sistema do serviço público, ele te induz a você se esforçar menos, a você fazer apenas o básico, a fazer apenas o mínimo. Isso é uma coisa muito chata, mas o próprio sistema, ele te induz a isso. Você não consegue ter algum tipo de recompensa se você se dedicar mais. Então, você acaba sendo meio que obrigado, de certa forma, a fazer apenas o básico, apenas o mínimo, porque você vê que não tem como você ter algum tipo de retribuição se você se empenhar mais. Um outro ponto que é bem negativo, que os cursinhos não falam, é que muitos cargos, principalmente os cargos mais técnicos, né, eles têm algumas atividades, algumas atribuições que são muito operacionais e que podem ser muito chatas. Ou até de analista, tá? Eu já vi casos de pessoas que estão em cargos de analista e que fazem um trabalho que é muito chato, que é muito burocrático e que, mesmo estando num bom cargo, ganhando um bom salário, né, essas pessoas detestam o que elas fazem. Então, a questão da remuneração não tem nada a ver com a questão da sua felicidade ou da sua satisfação no serviço público. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode, por exemplo, ganhar pouco, tá? E ser uma pessoa muito feliz e muito realizada. Se você não for vocacionado para uma área, você pode até mesmo ganhar bem e não ser feliz. Então, essa questão de você ser feliz no serviço público, ela tem muito a ver
com a sua vocação para uma determinada área. Se você tem uma vocação para uma área, se você realmente tem um interesse numa determinada área e você se vê fazendo aquilo ali por muito tempo, provavelmente você vai ter sim um sentimento ali, né, de felicidade, de realização no seu trabalho. Mas se você não se identifica com aquilo, se você não vê um sentido, um propósito naquilo ali que você está fazendo, provavelmente você não vai ficar feliz exercendo aquela atividade por muito tempo. Então uma dica que eu dou para vocês é que vocês não olhem tanto a questão da remuneração ou da estabilidade, tá? E que vocês olhem principalmente a questão da sua vocação e do seu interesse por aquelas atribuições. Por exemplo, há pouco tempo saiu o concurso para os Correios, né, para carteiro. E aí muita gente vai fazer esse concurso ignorando o fato, né, de que o carteiro ele tem determinadas atividades ali que são próprias, né, do carteiro, né? Então muita gente vai fazer esse concurso, por exemplo, vai passar, vai ficar feliz por ter passado, né? E depois vai ficar super triste com as atribuições, com as atividades. Então, assim, é importante que vocês olhem quais são as atividades daquele cargo ali, porque senão futuramente vocês vão se ver insatisfeitos naquele cargo. E isso pode trazer uma série de problemas para vocês, como ansiedade, burnout, depressão, tá? Esses casos aí de ansiedade, burnout e depressão acontecem muito no serviço público também, embora não seja muito comentado. É possível que vocês pesquisem aí na internet e vocês encontrem, né, diversos comentários, diversas queixas de muitas pessoas em vários órgãos diferentes, em vários cargos diferentes, relatando isso, tá? Então, assim, isso é uma queixa muito comum, né? É um problema muito comum. Acontece, por exemplo, muito no judiciário, né? Mas acontece também em outros lugares, em outros ambientes, tá? Então, assim, é bem interessante que vocês se atentem a isso também antes de se jogar num concurso público. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem um like aqui no vídeo. Deixem suas dúvidas ou sugestões de conteúdos aqui nos comentários. E se quiserem receber mais vídeos como esse em breve, inscrevam-se aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.